ouvintes. Muito boa noite. Hoje nós estamos no terceiro encontro, Palavras-Chave do Pensamento de Franz Fanon. Nós vamos tratar sobre alienação. Eu me chamo Orson Soares, eu sou uma pessoa negra de pele clara, estou usando um óculos. Atrás de mim estou num quarto, a gente tem a cama. Hoje não temos a presença do urso caramelo e no fundo nós temos um roupeiro. Eu sou parecido com o Idris Elba, mas tudo bem. Tá, isso é mentira, não é não, tá, pessoal? É o que eu estou dando uma roubadinha aqui, tá? Mas hoje nós vamos para o terceiro encontro e vamos falar, então, sobre esse tema da alienação. Nós fizemos uma abertura com o poema Chama-me Negra, de Vitória Santa Cruz, né, justamente para introduzir essa ideia da pessoa negra que vai tomando consciência da sua negritude, vai passando, então, por um processo de desalienação, certo? Então, acho que hoje nós vamos discutir essa questão da alienação do negro, como isso nos atinge, como isso é percebido, né? E como Fanon, quando lido o Pele Negra, As Máscaras Brancas, ele nos provoca, né, a essa reflexão. E reflexão que muitas vezes ela nos causa dor. E é um momento muito interessante do Peles Negras, Máscaras Brancas, é que muitas vezes as pessoas não concluem o livro, elas abandonam. E deve-se notar que o Fanon ele é um médico psiquiatra, né? Então ele está pensando em relações saudáveis também, né? Então o Pele Negras, Máscaras Brancas também não deixa de ser um tratamento, né? O livro originalmente seria a alienação do negro. Então por isso que a aula de hoje ela vai centrar um pouco mais nesse trabalho do Fanon, que é Peles Negras, Máscaras Brancas. Tá? Os outros eles foram muito mais gerais, assim, tudo, tá? Mas nós fizemos aí uma análise sobre o colonialismo, sobre o racismo, né, usando outros textos, tá? Mas agora nós vamos, eu acho que nos ter um pouquinho mais no texto do Peles Negras, Máscara Branca. Vai aparecer ali o Condenados da Terra, vai aparecer uns textos assim, tá? Eu vou ampliar aqui agora, botar em apresentação, tá? Vai rolar uma apresentação. Vamos aqui, apresentar. Vamos ver se ele vai me... Aí, eu vou fazer um compartilhamento da tela também. E, compartilhar tela. Tá? Então, nós vamos aqui, tá? E apresentar. Padrão. Pronto, então, aí o nosso palavra-chave, né, do pensamento de Franz Fanon, aula 3, alienação, dia 10/12 do ano de 2021. O ano está acabando, né? Se tudo der certo, nós vamos chegar em 2022, ano que a República, ou melhor, ano que o Brasil vai completar 200 anos de independência. Tá? E tem muita coisa a ser feita. Então, hoje a terceira palavrinha aqui é alienação. E eu abro, então, com um slide justamente apresentando o livro Peles Negras, Máscaras Brancas, né? E do lado aqui tem uma imagem, né, desse filme que eu recomendei, que era o Alma no Olho, né? E eu coloco aqui que existe uma palavra invisível chamada reconhecimento. A ideia do reconhecimento ela é muito importante porque ela nos faz refletir sobre a relação que a gente tem com o outro, porque o reconhecimento eu preciso do outro, né? Então, para ser reconhecido como um ser humano.
Só que com aquilo que a gente veio trabalhando, como os europeus se consideram aquilo que é chamado de universal particular, eles se consideram o ápice dos seres humanos, né? Ao qual todos têm que se, enfim, referenciar. Eles são a referência para toda a humanidade. Por isso se fala muito do universal particular, porque eles são o particular, né? São europeus, são brancos, né? Mas eles querem ser a referência para toda, né? Para toda a humanidade. Então, nesse sentido, também a ideia que vem é o eurocentrismo, o racismo, e com isso, com o racismo, vem a ideia da alienação, né? Por quê? Porque o negro, já na aula passada, a gente pegou um texto, né? O negro não vai querer, ou os povos colonizados não vão querer se identificar com o elemento que é considerado inferior. E o Fanon vai falar, né? O negro vai tentar uma fuga de si mesmo, né? Fuga da sua negrura, né? Quanto mais ele imitar o branco, mais ele vai fugir da sua negrura, né? E aí tem no filme Alma no Olho, ele faz, isso é muito interessante, o Zósimo, ele faz uma trajetória, o filme é em homenagem a Eldridge Cleaver, a Joe Coltrane e ao Frantz Fanon, tá? Então por isso que eu recomendei, ele é um filme que dialoga com os nossos encontros aqui. Mas o que deve ser observado é que o Zósimo, ele pega esse negro que sai de África, então é um momento que o negro ele é feliz, ele é livre, ele é altivo, entendeu? Ele não se despersonaliza, né? E depois tem o negro que é capturado em África e aí a relação de diáspora, né? Quando ele é trazido para as Américas. E aí, então, nesse sentido, tu vai vendo como essa figura negra, aos poucos, ele vai vestindo, né, uma revestindo de uma roupagem branca, né, e ele vai ficar preso também a uns grilhões brancos, né, então a simbologia que está ali está muito clara, né, e a ideia desse sujeito, hora de conformidade, mas tem um momento em que ele se dá conta do que está acontecendo com ele e passa para um rompimento, e isso vai ser o tema da aula que vem, tá? Então, já preparem, porque esse elemento da alienação aqui ele é muito importante, porque vai ter o processo da desalienação. E aqui eu coloquei, né, esse esquema, como eu falei, eu sou o cara dos esquemas aqui, né? Então, a alienação do branco, né, e do negro, né, que é provocada pelas relações coloniais, né? Então, o branco, né, ele desenvolve as ideias racistas, né, uma ideia de superioridade, né, os valores, né, o que é bom, belo, verdadeiro, e isso é então difundido pelos almanaques, pela literatura, cinema, escolas, etc. Religião também, né? E isso tudo aqui o Fanon vai dizer que tanto o branco, nesse processo de desumanizar, ele também se aliena enquanto ser humano, porque ele vai usar a desumanidade, e o negro também, né? Porque ele vai assumir uma condição, ele vai internalizar uma inferioridade, né? E eu chamo aqui de alienação do branco, né? E que vai criar o ódio ao outro. Os meios difusores, eles produzem um medo do outro. Então, essa relação de medo conectada com ódio vai fazer com que esse sujeito desumanize, né, aquilo que não é espelho, né, como diz o Caetano, né, o Narciso, né, não gosta daquilo que não é espelho, não é mesmo? Então isso é muito interessante, né? O branco, ele vive, né, numa alienação total, muito por conta do seu narcisismo também, por se achar superior. E agora a alienação do negro, né? Olha, o racismo, né?
a ideia de superioridade do branco sobre as demais raças. Quer dizer, isso daí é aquela história que a gente viu lá do Mourão na aula passada, vocês lembram? Do discurso do Mourão? O Mourão é uma figura que tu vê claramente ali nas feições, e ele mesmo diz, né, que tem ascendência indígena, mas é o cara que está na busca da fuga de si mesmo, porque ele acha que aquela galera com quem ele convive, a jagunçada toda, são superiores por serem brancos, né? Eu sou, né? E aí ele fala, né? Estou melhorando a raça, né? E aqui, de novo, né? A alienação do negro, ela se dá porque também o negro vai consumir, né, almanacs, literatura, cinema e representações, né? E aí o sujeito que não quer ser comparado com o selvagem, ele vai promover uma fuga de si mesmo, tá? E isso é um tema que vai aparecer no Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Aí fala aqui, ó, internalizado pelo colonizado, a hipermanização fantasmagórica, né? E aí isso promove uma fuga de si mesmo, a alienação, desejo de ser branco. Então, o desejo de ser branco é a alienação do negro que ocorre em virtude do racismo da sociedade colonizada, né? Uma vez que racismo é uma ideia de classificação em superior e inferior, né? Então, a gente já tinha falado isso na aula passada, né? Ela te coloca como a cultura europeia é superior, a música clássica é superior, né? A outra é a popular, é sempre, né? Um tu super, né? Tu super valoriza e a outra tu reduz, né? Tu diminui, tu relativiza, né? Então, o choque de culturas é assim. Isso aparece, né? Por isso que às vezes o pessoal não entende, porque o texto do Gilberto Freire, ele é racista. Tá? Por que o texto do Gilberto Freire é racista? Fazendo as considerações, Gilberto Freire avança em relação ao racismo científico? Avança. Ele não diz, por exemplo, que índio e negro não serve para nada. Ele muda, ele vai dizer o seguinte, não, índios e negros foram importantes para a formação do Brasil. No entanto, eles estão subordinados ao português, que é essa figura que consegue organizar, a mente que consegue organizar. Entendeu? Então, sempre vai haver uma exaltação a essa figura do português, que é europeu, né? Através do quê? Ah, da raça, não, ele vai dizer que misturar é bom, que tudo, mas a cultura europeia que o português traz, ela é supervalorizada. Então, é nesse sentido que tu vai transformar de um racismo científico do século XIX, início do século XX, para aquilo que é chamado de um racismo cultural, né? Que depois vai ser, então, questionado por Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, mais recentemente Kabengele Munanga, por aí vai. Entendeu? O pessoal vai começar a questionar essa ideia de democracia racial. E dentro dos movimentos negros também. Né? Essa ideia de democracia racial, ela pegou até um tempo, entendeu? O movimento negro. Vamos viver numa sociedade harmônica e a gente está vendo que essa harmonia ela não existe. Né? Ela não existe de fato. Né? E a ideia de harmonia que se entende, que o branco entende, é assim, ó, é o negro na cozinha e ele nos postos de direção. Então, isso tem que ser dito. Né? Então, a gente tem que estar muito ligado a isso. Então, a questão da alienação. E a gente vai poder ver muito isso no livro do Malcolm X, né, o Autobiografia, mas tem um filme também, porque é legal porque o filme tem a imagem, né? Tem a ideia da imagem. Então, mostra o Malcolm X alisando o cabelo. E depois, quando ele vai para a prisão, tem aquela virada, né? O pessoal da nação dizendo, pô, cara, mas que é isso, né? Tu vai fazer isso com teu cabelo, cara? Quem disse que teu cabelo é ruim? Quem disse, né? Porque é um pouco do poema da Vitória Santa Cruz, né? O que ela fala, né? Eu recuava. Lembra que ela começa a dizer, eu recuava. Mas tem um ponto no poema que há a virada, e nessa virada ela já não recua mais. Ela fala isso no poema, né? Ela assume essa negritude e positiva isso. Então, ali é um processo de desalienação que mostra no próprio poema. E na história do Malcolm X, isso está muito presente. E na nossa história, como negros em diáspora, vivendo dentro desse mundo organizado pelos brancos, nós também estamos passando por essas reflexões.
né, de desalienação. Tá? O Fanon vai falar muita coisa no livro Peles Negras. Ele vai falar, por exemplo, nas questões das relações afetivas. Tá? E aí, atenção, pessoal. Tá? As relações afetivas. Não é que o Fanon seja contra relacionamentos interétnicos, né? Não é isso. Mas ele vai questionar o seguinte: o porquê um homem branco procura por que uma mulher negra procura um homem branco e por que um homem negro procura uma mulher branca, tá? E aí ele vai falar isso, né, vai entrar nessa ideia da alienação e dessa busca de brancura nas relações. Ele está dizendo que negros e brancos não podem ter uma relação afetiva? Não. Ele está dizendo que as relações elas têm que existir, elas têm que acontecer dentro de um ambiente de saúde, saudável. Né? E que ambiente é esse? É quando eu enxergo o outro não como branco, não como negro. Isso é muito importante. Mas quando eu vejo a outra pessoa simplesmente como um ser humano. Até porque o Fanon, a esposa do Fanon, era branca. Tá? Então, o Fanon ele vai provocar isso, né? E muitas vezes eu já me perguntei, né, que tipo de relação eu estabeleço? Será que é porque a pessoa é branca? Ou será porque eu gosto, eu admiro, né? Enfim, né? Então, nessas questões a gente tem que estar muito ligado e fazendo autocríticas também. E eu tive na edição passada desse curso, eu tive uma cursista que ela me confessou isso. Eu disse, pá, depois dessa aula eu fiquei pensando na minha relação com meu marido. Eu falei, pô, mas não separa, né? Não é para separar ninguém, não, né, gente? Mas é para a gente refletir sobre até as nossas escolhas, até que ponto elas são escolhas a partir daquilo que deve ser dentro de uma relação saudável, quando eu enxergo o outro como ser humano, né? Ou como uma relação dentro de um ambiente, né, que é afetado, atravessado pela questão racial, pelo racismo, e a alienação ela está presente. Tá? Então, isso é muito, muito importante a gente ter em mente. Tá? E aqui, eu coloquei, eu tenho um livro agora, mas isso é uma série da HBO, que é o Lovecraft Country, né? Que é o escritor, o Lovecraft, de contos de suspense e terror, né? E ele era um cara racista, né? E isso é muito interessante. O Lovecraft é um cara racista e o Lovecraft, deixa eu ver aqui, tem... Ah, tá aqui, ó, assistiu, né, Michael? Legal, importante interagir. E o Lovecraft, então, é um cara que ele cria todo um universo, monstros e coisa arada. E fizeram, então, uma versão aí das histórias inspiradas nas obras do Lovecraft, protagonizados por artistas negros. Isso já é uma subversão, é muito interessante, né? Tu pega um autor até que é racista, notoriamente racista, né? E tu transforma, né, esses elementos em favor, né, de uma reflexão sobre questão racial. Mas também tem a imagem que está aqui, ela é muito interessante porque ela tem um debate que é a sororidade, né? Quer dizer, entre as mulheres. São perspectivas de vida totalmente diferentes. Ela faz parte de uma elite branca que é racista, mas não é a clã, entendeu? É a elite mesmo. Estou falando do povo de... A clã é chinelagem, é o branco, pobre, lixo. Isso é dito nos Estados Unidos, é um conceito estadunidense, para quem está escutando, né? O branco, pobre, lixo é um conceito estadunidense cunhado por brancos de uma posição, de um nível social mais elevado, tá? Que olha, por exemplo, aquela galera lá do Sul, né? Mais uma vez, para o Shed e a Linda, entendeu? Aquela turma, entendeu? Com bonezinho, com a bandeirinha da Confederação, diz, vocês são branco, pobre e lixo, entendeu? Então, a única coisa que vocês têm é ser branco, entendeu? Então, essa moça aqui, então, ela representa essa elite estadunidense que é racista. No entanto, essa elite aqui, que ela na série, tem uma sociedade secreta,
né? Quase Illuminati, assim, né, Mike? Uma coisa meio Illuminati. Só que só podem entrar homens. E ela é uma bruxa. Então, ela tem o poder de se transformar em homem para poder circular no meio. E ela chega e faz uma proposta para a Rudy aqui, que é uma cantora, entendeu? Ela é uma mulher maravilhosa, muito bonita, assim, a atriz, e ela tem um sonho, né? Até comentei na passada, que é trabalhar numa loja dessas, né? De tipo Renner da vida, Bloomingdale's, essa coisa toda, né? Que vem dos Estados Unidos esse tipo de modelo de loja, na loja de departamento, né? E ela está, na realidade, em busca daquela palavra que eu, lá atrás, que é o reconhecimento. Ser reconhecida como ser humano. E ela vai oferecer a brancura, e ela veste nessa máscara branca para poder circular nesse meio. Para mim, aquilo é muito perfeito. E ela passa a ser reconhecida, a ser chamada de senhora, tratamento que ela nunca teve por parte dos outros brancos. Entende? Então é muito interessante, a série eu achei demais, tem elementos bem legais na série, sabe? Trabalha com a questão também da homossexualidade, trabalha com outros temas muito interessantes, né? Que às vezes muitas séries elas não tratam, né? Ficam com uma certa meio púdicos, né? Em tratar de determinados temas. Mas o Lovecraft Country, além de ser interessante a história, de você aprender muito sobre a história dos Estados Unidos, sobre a questão da escravidão nos Estados Unidos, porque essa galera remete muito à época da escravidão, porque o personagem negro, que é uma figura ali que é o principal, ele é descendente de uma escrava que, por sinal, engravida, quem engravida é o antepassado dessa menina aqui, loira, que é um cara branco, rico, né? Então é muito interessante. E aí fica toda a discussão, porque ele foi concebido, tudo, né? Da gravidez da mulher, porque ela foi fecundada, tem todas umas discussões bem interessantes, né? Então o Lovecraft Country, ele nos apresenta essa questão dessa máscara branca, né, em que a Rudy ela busca reconhecimento, ser reconhecida como ser humano, coisa que ela não é quando ela está na sua forma natural, que é como mulher negra, né? Então isso é muito interessante para nós, para a gente discutir, por exemplo, porque os irmãos e irmãs, né, muitas vezes têm dificuldade, como diz a Vitória Santa Cruz, recuam. Por que recuam? Né? Até descobrirem e assumirem a sua identidade. Tá? Ter orgulho do seu cabelo, da sua negrura, e então se lançar no mundo, né, agora com uma visão de si mesma positivada, desalienada. Tá? Então, esse é o caminho. É isso, a preocupação do Fanon, ele é isso. Ele quer que negros e brancos eles se desalienem. Um de achar que é superior, e o outro, né, tirar esse sentimento de inferioridade dentro de si. Porque isso não vai contribuir, né, naquilo que a gente quer chegar, que é o ser humano pleno, ou o novo homem fanoniano, tá? Ou o humanismo fanoniano, melhor dizendo. Tá? E aí, a ideia do alienação colonial, eu pego ali do Davidson Faustino, né, que ele trabalha no livro dele, né, o conceito de marcas de alienação é utilizado por Fanon, né, a materialidade da organização social, o colonialismo é o objetivo, né, a estrutura, o mundo, e o subjetivo, que é ideológico, que é o racismo. Né? Ao mesmo tempo, então tem uma questão material de exploração e a outra que é, então, ideológica, que é o racismo, que eu preciso justificar a exploração. Né? Uma coisa está ligada à outra. Por isso que o sistema capitalista é um sistema racista.
Então, vem aqui defender, por exemplo, o neoliberalismo, está defendendo o racismo, porque alguém vai pagar essa conta, e quem paga a conta geralmente são negros, indígenas, mulheres, por aí vai. Ah, da linguagem, claro. O negro é a linguagem, né, Magda? Pode abrir o microfone. Isso, essa Isso. parte aí. Eu vou chegar aqui, então. Eu vou chegar, eu fecho aqui e faço a conexão, tá? E aí tá. O colonizado não deseja esse outro que o nega apenas porque é subjetivamente alienado, mas também porque essa alienação se coloca de tal forma como realidade concretamente vivida, objetiva, que não há possibilidade de encontrar outras maneiras de ser humano que não sendo branco. Então, é um mundo compartimentado, é quase como tu viver num labirinto, entende? E sobre a questão da linguagem, Fanon vai perceber, né, através também dos meios de comunicação, por isso que eu falo lá da literatura, né, dos comerciais, né, a linguagem sempre vai ser de o emissor fala como se fosse um elemento superior, e aquele que recebe, né, vai ser um elemento, então, inferior. E o que vai ser dito para esse sujeito inferiorizado? Ou que vai contribuir para a inferiorização ou a epidermalização do racismo ou da alienação do negro? É justamente palavras como selvagem, o bestiário, Fanon vai falar sobre o bestiário, é o macaco, né? Já vimos isso, né? Sempre vai ser animalizado, vai ser estereotipado. Então, as palavras como o malandro, né? O sujeito que é a religião do cara é crendice, você vai ouvir isso. Outras coisas que a gente pode ligar com a linguagem, né? A forma como eu construo através dos meios de comunicação, principalmente o cinema, é como eu mostro o negro, por exemplo, com uma linguagem subserviente, o sorriso que não sai do rosto, né? Porque o colonizador quer sempre o negro sorrindo, para que ele não fique amedrontado, né? O Green, né? Aquele sorriso assim, Mariana, sim senhor, né? Ele sempre representa assim. Um detalhe, eles também gostam de representar os negros velhos, não negros assim, Mano Brown, entendeu? Não vamos mostrar o Mano Brown, vamos mostrar uma pessoa velha, tio Barnabé lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Por quê? Porque ele já é velho, ele não tem potência, é um negro sem potência. Então, a linguagem que pode vir tanto das palavras quanto das imagens, elas são imagens ou linguagens que têm como objetivo reforçar a superioridade de um determinado grupo e reforçar, por outro lado, a inferioridade de outro grupo. Então, por isso que quando nós analisamos os meios de comunicação, nós usamos muito esse trabalho do Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Isso, das peles máscaras brancas sobre o sorriso do Green. Mas tem um texto que a gente achou, eu, Walter, que é muito interessante, que fala do professor dos indígenas, assim, professor francês sobre os indígenas. E aí ele vai falando que interessa sempre mostrar a Europa, né, tirando os seus conflitos, tirando as contradições e não sei o quê, como algo perfeito. Aí tu fica pensando, porra, meu, mas é só matança e roubo, né? Então, como é que achar alguma coisinha ali, né? Então, eles falam de uma religião superior, nós temos Deus, leis, somos civilizados. Essa palavra é muito importante. Quando se fala civilização, meu, tá perdido, meu. Entendeu? Vindo de quem vem, entendeu? Ele quer dizer que se aqui é o civilizado, logo o outro é o bárbaro, né? Porque se tem um civilizado, tem que ter o bárbaro. Quem é o bárbaro? O indígena, o negro. E isso você vai perceber, né, de algumas maneiras. Por exemplo, a elite brasileira, a ideia de civilização dela é viver em bairros nobres, né? Comprar no shopping center, ter carro bacana,
ir para Disney ou para Paris fazer selfie da Torre Eiffel, né? A elite brasileira é meio assim. Vai para Miami, eles gostam de comprar casa em Miami. Um lugar feio pra caramba, mas enfim, eles gostam daquilo lá, Miami, né? Que a elite brasileira é uma elite colonizada, né? Ela não é elite dos grandes praças centrais, né? Ela é colonizada, ela é lacaia, né? Ela não, por quê? Porque ela recua, porque ela não reconhece a sua história, né? Então, a elite brasileira é isso. Então, e os outros são bárbaros, da favela e coisa. Por exemplo, eu não gosto de funk. Isso é uma linguagem que subentende-se que é coisa de preto e favelado. Por isso eu não gosto. Entendeu? Mas porque fala de... por favor, meu, tu não transa? Vai dizer que tu nunca ouviu falar essas coisas todas que você escuta ali no funk? Entendeu? Você nunca escutou umas músicas, uns blues, que também tem letra pesada, mas você acha bonito porque é, né, porque é lá dos Estados Unidos, pô. Então, às vezes, quando se fala muito dessas questões de elitismo, tá? Nós estamos entrando, então, numa ideia de uma linguagem também racista, racializada. Tá? Então, tem que ficar muito atento. Por exemplo, a ideia de lugar, tá? Onde você mora. Né? Enfim, por conta da condição lá dos meus pais, né? Enfim, eu fui criado na Gávea, no Rio de Janeiro. Cara, Gávea é um bairro nobre da cidade. Até o nome se fala, né? Bairro nobre. Logo, os outros não são nobres, né? Que não estão ali dentro da Zona Sul. Né? Por que tem essa diferença de bairro nobre, né, na cidade? Né? Porque ali está a ideia da civilização, do progresso, da modernidade, das coisas, né, do último tipo, enquanto, né, nos outros bairros tu tem, enfim, o povaréu, a raia miúda, né, as coisas de preto. E é assim, o Rio de Janeiro é assim. Então, a linguagem também que aparece na cidade é uma linguagem, né, racializada, sim, preconceituosa, sim, racista, sim, né? O conceito de alienação de Fanon. O branco cria o negro. Isso é muito interessante, porque essa ideia, porque eu estava falando, né, eu comentei com vocês, eu tenho um amigo senegalês e disse, porra, que tu veio ser negro no Brasil, né? Entende? Eu não sei qual é a etnia dele, não sei se ele é fula, mandinga, tal, talvez mandinga, mas enfim, ele concordou, né, cara? Mas quem é que cria esse branco, esse negro? O branco, tá? Porque eu preciso classificar. Então, nesse sentido também, ele entra o elemento da linguagem, que é a brancura, que é a aula passada, né? O conceito de branco. O que é o branco? O branco é tudo que é puro, tudo que é iluminado, tudo que é bom, tudo que é honesto, enquanto o negro é o contrário disso tudo. Criando, então, aquilo que é chamado de um essencialismo em relação ao colonizado. Eu os conheço, né? Aquele que fala do alto, eu os conheço, né? Essa negrada eu conheço, é tudo preçoso, né? A gente já escutou isso, né? Então, a questão da linguagem de novo. Ao negar o outro, o branco se afirma como um ser humano sobre os demais. Isso é muito interessante. Ele não consegue se afirmar como ser humano na partilha, na troca, porque a proposta da comunidade afro é que no mundo tem lugar para todos e todos podem se afirmar como ser humano no momento da partida e na interação uns com os outros. Mas o europeu não. Entendeu? Então, é complicado. Por quê? Porque o europeu ele se vê como o único humano, exemplo de humano. E como eu não reconheço o outro, né? Então fica difícil essa ideia da partilha. Aonde é que ele se afirma? Negando o outro. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando se trata de questão racial, né? Isso, eu já conheço essa tigrada. Exatamente, olha aí, ó, a linguagem de novo. Tá? Ela está no dia a dia, mas é ela que é responsável por perpetuar essa lógica, né, racial, né? Essa lógica preconceituosa, né? E que contribui, então,
para alienação, né? A atigrada. Quem que quer ser atigrada, entendeu? Ninguém quer ser atigrada, né? Então, tu vai criando pontos de tensão dentro da convivência entre um determinado grupo e outro. Note, o racismo não é um problema das pessoas em diáspora, das pessoas indígenas. O racismo é um problema do eurodescendente e eles precisam resolver isso. Tá? Eles precisam resolver isso. O negro, diz aqui, não é um homem fora do grupo dos humanos, né? O branco estabelece uma relação narcísica, relação de primeira pessoa, estabelece uma relação de terceira pessoa com o colonizado. Coisifica o negro. Representação fixada do atraso, do barbarismo, trevas, o bestiário, entre outras definições. A cultura colonizadora se impõe como universal, isso é muito importante. A gente vê isso na construção, por exemplo, de um currículo de história. Você vai entrar nos bancos escolares, lembra das suas aulas de história. Tudo partia da Europa. Tu tem lá a Antiguidade Clássica, que tem lá Egito, Mesopotâmia, pá, que é um pouco ali o Oriente Médio, depois é Grécia, Roma, Idade Média, e vai embora. Entendeu? Revolução Francesa, Primeira, Segunda Guerra, entendeu? E aí e a África, e a Ásia, o leste europeu, a América, tá? Onde fica isso? Entendeu? Então, até mesmo na construção dos currículos, a gente percebe essa ideia que nós vamos chamar de eurocentrismo, que é a partir da minha condição de branco, de europeu, é que eu olho o mundo e o mundo deve se reportar em mim. Fábio, pode falar. Sem contar que Egito é posto como um país de qualquer continente, menos como continente de país de África, né? Tipo, eu nunca imaginei durante minha infância que era a África ali. E outra coisa também, tipo, tem uma historiadora brasileira que se chama Beatriz Nascimento, que ela propõe isso, a gente reescrever a história do Brasil a partir da perspectiva do povo negro, que é um livro maravilhoso que está até aqui, que eu estava mexendo com ele hoje, que é assim, ó, uma história feita por mãos negras, organizada pela Alex Hatz, e aí a Beatriz propõe exatamente isso, tipo, que não é excluir a história que o branco construiu, mas também trazer a nossa história contada a partir do povo negro, porque essa outra perspectiva também é importante, ela constrói, faz parte da formação do país. Só isso que eu queria dizer. Não é importante, porque daí eu vou colar com a Magda, mas diz assim, a dificuldade que se tem, né, Magda, da implantação da Lei 10.639 ou 645, agora que entra as comunidades indígenas, né? Isso é muito importante, né? Porque, primeiro, tá? Pegando lá o Egito, né, que fala, o Egito foi tudo, né, cara? O Egito era em qualquer lugar, né? Para Hollywood, o Egito era na Suécia ou, sei lá, no Alabama, entendeu? Menos na África, né? E assim também a história do povo hebreu, tá? Isso é muito interessante também, porque o povo hebreu vem do Egito, né? Isaías fala, do Egito chamei o meu filho, né? É uma referência ao Israel. Onde é o Egito na África? Da onde veio o povo de Deus? Da África. A religião judaica é da onde? África. É uma religião afro. O judaísmo é uma religião afro. Moisés nasce no Egito. É uma religião afro. Mas o pessoal, né, o Ocidente vai desvirtuando. E por que isso? Né? Nós vamos tendo essa ideia do branqueamento da história também. E aí a questão da lei, qual é o problema da lei, né, da aplicação? Os professores, muitas vezes, assim, olha, a lei ela encontra acolhida em gente que é militante ou que é simpática à causa antirracista. As pessoas acolhem. Note, é lei, ela precisa ser aplicada, né? E nós encontramos, sim, dificuldades de muitos colegas de aplicar. Como é que eu vou colocar a África no meu conteúdo de matemática e tal, parará, piriri, né? Poxa, gente,
tem um lance chamado esforço, estudo, né? Ler, formação, existe um monte de coisa legal. Hoje tem internet, né? Quando a gente começou lá atrás do Coletivo, não tinha isso aí com tanta informação, mas hoje tem uma profusão de materiais interessantes que dá para trabalhar, né, o continente africano. Uma nota, a questão, por exemplo, de aplicação da Lei 10.639, a 11.645, é que ela não pode ser simplesmente uma aplicação, como é que conteudista. Vai aparecer no conteúdo. Eu falo da potência dessa lei para a gente repensar o país. E aí eu coloco a Beatriz Nascimento, né? A necessidade de se construir uma história a partir dessa nossa realidade. Não suprimindo outras histórias, muito pelo contrário, porque daí a gente ia entrar em contradição com a cultura, né, que veio de África, porque a nossa ideia é que cabe todo mundo no mundo. Se cabe todo mundo no mundo, cabe todas as histórias do mundo, né? Não, nós não trabalhamos com a ideia de uma história única, né? Nós não trabalhamos com essa ideia. Nós trabalhamos com que a memória, né, da humanidade, ela tem que estar em diálogo para que a humanidade consiga, né, se desenvolver coletivamente. Né? Então, isso é muito importante. Eu falo da potência da 10.639. E muitas vezes a gente precisa convencer os nossos colegas dessa potência. E que essa lei, na realidade, está ali para salvá-la, essa pessoa. Para tirar desse marasmo que a gente vive dentro da escola. Que ela traz ali um elemento de novidade e que possibilita repensar a escola. Ela não pode, a Lei 10.639, 11.645, ela não pode ser simplesmente colocar, né, dentro do currículo. É mais uma disciplina do currículo. Não, ela trabalha com muita coisa. O que tem em África? Né? Primeiro, como é que a gente fala dos modos de comunicação? Né? A gente usa o corpo, né? Nós cantamos. Olha só que aula bacana, dá para fazer com o pessoal de educação física, literatura, se tem música, porque às vezes algumas escolas têm aulas de música. Olha só, né, o tipo de aula, espaço aberto, né, não só com o confinamento da sala, né, que a sala também tem que ser um espaço de movimento, de circularidade, né? Então é uma outra lógica de educação. Tá? Então, a Lei 10.639, ela traz também um desafio, né, para as estruturas vigentes. E aí a gente vê os colegas evitando, né? Eu não sei, Magda, o que tu percebe sobre a aplicação da Lei 10.639? Dentro da minha experiência, eu já trabalhei durante muitos anos com ensino fundamental. Esse tema ficava para novembro, né, para a época do dia 20 da Consciência Negra, então havia na escola um evento, e aí era registrado como um dia letivo, e os professores que se envolviam eram aqueles da área, né, de estudos sociais, geografia, história, entrava no projeto, então ficava algo para aquele grupo e os demais não se envolviam com a questão, né? Só registravam o dia. Então, a minha aflição é a seguinte, eu fico pensando, gente, a gente tem que se formar, né? Os próximos professores têm que ter, né, essa instrumentalização, estarem instrumentalizados para lidar com essas questões e terem uma formação antirracista, né, para trabalhar com o ensino infantil, com o ensino fundamental. Eu acho que a minha questão é essa aí, né? Porque ainda se faz de conta, né? Realmente não se faz um trabalho verdadeiro, não há um trabalho real, não tem uma política, uma pedagogia nas escolas voltadas, né, para a questão e para que se faça realmente, para que se trabalhe realmente. E é essa questão, né, Magda? Então, o 20 de novembro virou uma válvula de escape, porque o dia, tá previsto, né, tem um dia de comemorativos, ele entra nas datas comemorativas, o 20 de novembro. Ele não é uma aplicação da lei no sentido do distribuir conteúdos, né, ligados à história da África e dos afrodescendentes.
né? Então, o pessoal dá o drible da vaca, né, na gente. Ah, não, é 20 de novembro. E por isso que 20 de novembro, ou novembro, o pessoal que faz formação, palestra, assim, fica com a agenda superlotada, né? Mas ninguém começa pensando em fazer em março, né, que seria o mais sensato. E aí fazer um projeto que culmina lá no 20 de novembro, aí lá se faz uma celebração diferente, mas o trabalho ele segue, né? Então, isso aí é um debate interessante. E o fato de você não trabalhar a história do continente africano, a história da diáspora, contribui para isso que a gente está estudando hoje, para a alienação. Porque no momento que eu não sei quem eu sou, eu fico refém, né? Eu fico refém do que sabe que é. Não é isso? Então, a gente tem que entender que a lei também veio para combater a alienação e fazer com que, principalmente a comunidade negra, tivesse acesso à sua história, né? E a gente tem que estar muito ligado. Deixa eu ver. Ah, sim, ó, dia 20, inclusive, nem é feriado. Vários dias de santos são, e poderemos, o Movimento Negro, junto com as escolas, fazer dias inteiros de trabalho, articulado com as marchas zumbi, andares, claro, né? E fazer... E o desafio, né, de fazer produções, assim, de contar a história das pessoas também, né? Das pessoas que são negras, da juventude negra que está na escola, como é que ela se percebe, dá para fazer um monte de coisa legal, sabe? De produção audiovisual, né? Para mim, a escola era um espaço de criação, né? O sujeito ficaria o dia todo lá, começando lá das 9 da manhã, saindo às 5 da tarde, entendeu? E aprendendo e fazendo, executando esse movimento, né? Tipo uma escola meio afro, assim, entendeu? Uma coisa mais livre, né? Não significa sem direção, nada disso, né? E aí aqui a gente fala, né? A cultura colonizadora se impõe como universal, obrigando ao colonizado a moldar-se a ela. Adota a língua do colonizador como se estivesse adotando os valores do colonizador. Isso é muito interessante. Adotar uma língua, você adota uma cultura, não esqueça disso. Tá? O negro e seu desejo platônico pelo mundo branco. Né? Aí tem o capítulo 13 e 5 do Pele Negra, as Máscaras Brancas. Né? Como falei, a aula de hoje seria meio centrada ali. E aí aqui tem esses efeitos, né, do colonialismo. Deixa eu só ajeitar aqui para poder conseguir isso. Baixar. Todo povo colonizado, se é todo povo no seio do qual se instala um complexo de inferioridade por ter sido destruída a sua identidade cultural. Olha a importância da Lei 10.639 aqui. Recuperar a identidade cultural para combater o complexo de inferioridade. Eu preciso saber quem eu sou. Isso é muito importante. Para fazer lá como a Vitória Santa Cruz. Não recuar. Não recuar. Fica em oposição à linguagem da nação civilizadora, ou seja, da cultura metropolitana. Quanto mais o colonizado se amoldar aos valores culturais da metrópole, tanto mais se afastará de sua própria cultura. É interessante, falando da linguagem, tem uma passagem no Rap dos Racionais que eles falam, né, gíria não, dialeto. Não sei se vocês lembram disso aí, né, do gíria não, dialeto. Está num rap dos Racionais, gíria não, dialeto. Né? O que ele está dizendo? Dialeto é tipo de uma etnia, né? Ele está falando que é uma cultura, né? Não algo menor, né? Quer dizer, a linguagem usada por aquela cultura difere dessa linguagem usada por outra cultura. Então, quer dizer, o Mano Brown diz, nós não estamos nos amoldando ao tipo de linguagem que vocês estão habituados, né? A que vocês acham que é a correta, né? Nós temos a nossa própria forma de expressar, de expressão, de se expressar, de falar, né? De entender, de nominar as coisas. Nominar é poder, entende? E aí é que vem, ou seja, a cultura metropolitana. Quanto mais colonizado se amoldar aos valores culturais da metrópole, tanto mais se afastará da sua própria cultura.
Abdias Nascimento fala muito desse genocídio do negro brasileiro, né? Ele vai discutindo essa questão da cultura, da negritude, né? Da importância de assumir, né, esses valores africanos, né? Com a ideia, né, de se prevenir de um genocídio. Olha só a palavra que ele usa, que é o extermínio do povo. Quer dizer, você pode ter um corpo negro, mas você culturalmente está morto, né? Tudo aquilo que tinha de negro em você morreu, tá? Isso é muito importante. Por isso que é interessante ler o Abdias, assim, né? Ele fala, então, ele será tanto mais branco quanto mais tiver rejeitado a sua negrura. Isso é um clássico da alienação. O professor Whitman, em The African Today, escreve que existe um sentimento de inferioridade dos negros, que eles experimentam, sobretudo, os evoluídos, e que, sem cessar, eles se esforçam para dominar. A maneira empregada para tanto acrescenta, frequentemente ingênua. Vestes trajes europeus ou a roupa da última moda, adotar as coisas que os europeus fazem uso, suas formas exteriores, civilidade, florear a linguagem com expressões europeias, usar frases pomposas em línguas europeias, falando e escrevendo. Tudo isso é feito para tentar atingir um sentimento de igualdade com o europeu e seu modo de existência. E aqui é a questão da máscara branca. Eu vou assumindo essa máscara branca no momento que eu vou negando a minha identidade, vou assumindo os valores daquele que eu já estou alienado, suponho ser superior. E aí eu vou matando a minha cultura. Genocídio do povo negro brasileiro, ou do negro brasileiro. Abdias Nascimento. Né? Vale muito a pena ler. O negro e a linguagem, Magda. O capítulo O Negro e a Linguagem aborda como a cultura europeia é ideologicamente apresentada. A linguagem para Fanon é um instrumento cultural. Assumir um idioma é assumir um mundo, uma cultura, ele fala, né? O colonizado é obrigado a abrir mão de tudo que lhe compõe como ser social, historicamente determinado. Desalienização dos negros passa pelo discernimento da realidade colonial. Então, isso é um processo, né, que o sujeito ele vai em diálogo, quando ele vai percebendo que mesmo ele adotando o floreado e coisa, ele vai ser sempre um negro. É diferente, por exemplo, do sujeito que é branco nos Estados Unidos, mas não é o WASP. Tá? Por exemplo, o judeu nos Estados Unidos, Nova York. Ele vai passar desapercebido pela sociedade estadunidense, racista, branca, porque ele tem um elemento que não o denuncia num primeiro momento, que é a brancura dele, ser branco. Tá? Só quando alguém chegar, e aí? Fala aí, judeu, aí fudeu com ele. Puf, né? Acabou. Você passar um maluco, entregar que o cara, né, Shalom, Brahá, fudeu. Acabou com o cara. Mas, se não, esse sujeito ele consegue transitar nessa sociedade com uma certa tranquilidade, assumir posições, enfim. Agora, o negro não, cara. O negro está visto, não tem como tirar a sua pele. Né? E aí, interessante aquela história da Ruby lá, né? Eu não tenho como tirar, eu tenho que botar uma pele branca para ser reconhecido. Isso é muito importante, né? E o Fanon se liga nisso. Isso é uma das importâncias do Fanon, assim. Deixa eu ver aqui. As saídas que o Fanon, né, fala. No Peles Negras, Máscaras Brancas, Fanon é pessimista, né? Reconhecimento possível. Vê na luta o caminho da descolonização. Violência dos condenados da terra. Sociologia de uma revolução, né? Expulsar o colonizado da terra e da mente. Agarrar o que foi negado. Identidade. O que foi negado? A identidade. Né? Universal, negação de uma particularidade. Não conseguimos caminhar para a universalidade. Ser humano, para Fanon, é universal. Ponto de defesa, de chegada, defesa da humanidade. Né? Para ele, o ser humano, para Fanon, o ser humano é muito maior que essa questão de preto e branco. Ele quer terminar com isso. Esse mundo compartimentado para o Fanon não serve. Mas como é que o negro vai chegar nesse estágio, né, de humanização?
no momento em que ele compreender o que é esse aparato colonial e como ele foi colocado nessa armadilha. Como é que ele foi parar ali? Como é que ele se tornou aquilo? No momento que tem essa compreensão, o sujeito faz um rompimento. Por isso que a história do Malcolm X é muito importante, porque assim, eu tenho uma biografia dele, Malcolm X, Uma Vida de Reinvenções, né? E é isso. A vida do negro em diáspora é uma vida de reinvenções, mas também tu tem que se permitir se reinventar. Né? Então, o Malcolm X, que tem um pai que é ligado lá aos movimentos do Marcus Garvey, onde o cara vem, né? Do movimento lá do Marcus Garvey, e aí o cara entra no mundo né, dessa coisa meio marginal, né? Que é lumpen, assim, né? Ele vive uma vida, né, de golpes, de roubo, da malandragem, né? Essa coisa, ele vai assumindo meio que aquilo que os brancos querem que ele faça, que os brancos esperam dele. Até o momento que ele vai preso e ele começa um processo por conta, e nesse sentido a Nação do Islã ajudou muito ele a fazer esse movimento de reflexão do tipo, né? Tipo, quem te ensinou a odiar a si mesmo? Quem fez isso? Entende? Então, o Malcolm X ele vai dar essa virada. Por isso que quando você lê a história do Malcolm X, você e lê o Fanon do Peles Negras, Máscaras Brancas, e depois até mesmo Condenados da Terra, porra, é a história praticamente de todo negro que fez esse movimento. Só que o Fanon também vai chamar a atenção. Nesse processo de desalienação, tu tens que cuidar para tu não ficar preso naquilo que ele vai chamar de tradicionalismo, né? Quer dizer, tu vai começar a buscar tuas heranças de África e coisa arada e tal, e disse assim, é importante, mas não fique lá. Aquilo ali é para tu ter a noção da onde tu veio, quem tu é, mas olhos para o futuro, senão tu vai cair numa outra armadilha, que é ficar congelado e vai criar também o elemento do ressentimento. Então, o que ele não quer é que esse ressentimento, né, que esse movimento de ir para a sua história, conhecer suas tradições, vire um chauvinismo. Daí tu vai fazer um papel que o branco faz também. E aí ele vai dizer, bom, cara, não adianta nada, tu vai ser alienado igual. E outra, né, o branco vai ter ainda poder sobre você. A ideia é escapar da armadilha do branco. Qual é a armadilha do branco? Ele está sempre compartimentando, classificando, não quer isso. Tu dá a virada. Tu te afirma como um ser humano. E ao te afirmar no ser humano, você se joga no mundo sem medo. Isso é muito importante. Né? Deixa eu ver aqui. Quase que ficar mumificado numa representação de povo do passado. Exatamente, é isso aí, Michael. É isso aí. A ideia da mumificação é um outro elemento que o branco gosta. Entendeu? Acha bonitinho e tal. Eu acho legal, sabe, as pessoas olhar a África, mas também corre o risco da gente estar criando aqui uma África imaginária. Quem está na diáspora vai criar uma África imaginária. Aí começa a vir também que a África aqui passa a ser o alecrim dourado, como se não tivesse contradições fortes, não fosse questões econômicas, luta de classe dentro do continente africano. Claro que tem, entendeu? Mas o que está se procurando aqui é de uma ideia, o que nos interessa? Nos interessa é que no processo de escravização, né, no desenvolvimento do capitalismo, mais uma vez tem que dar nome aos bois, né, houve um processo de desumanização total. Então você tinha um sujeito que num dia era um ser humano, no outro era uma mercadoria. Então eu preciso, no mínimo, voltar da onde eu parti, olhar aquilo lá e dizer, não, peraí, tá, eu vim daqui, esses são meus valores, eu parto dessa realidade, mas agora a minha realidade histórica também é outra. Né? Eu estou em diáspora, eu já dialoguei com outros elementos. Né? Me lembrou da história do Emicida quando foi a primeira vez cheio de ressentimento. Isso é assim. Né? Agora, ficar preso no ressentimento não adianta, não evolui.
né, que foi o que o Malcolm X fez. Porque quando ele vai a Meca, olha que interessante, né, o papel, nesse caso, da religião islâmica. Né? Quando ele vai a Meca, ele percebe que lá estão congregados pessoas de todos os povos, de todas as cores. E ele vai chegar, pô, mas o problema não é essa questão de ter o convívio com branco, com preto. Pô, eu vivi aqui com todos. E isso foi o que não importou. A gente transcendeu isso. Então, a palavra aqui também, transcendência, é muito importante, né? E quando o Malcolm X retorna, ele retorna muito amadurecido. Muito amadurecido. E ele vai dizer, eu quero pedir desculpa às pessoas que eu, enfim, né, não tratei bem, tal, parará, piriri, mas eu quero também dizer que agora eu estou vendo de uma outra perspectiva, que sim que é possível pessoas negras, brancas, viverem conjuntamente. E eu vou lutar por isso. E vou me juntar com pessoas que estão afim dessa perspectiva. E foi aí mataram o cara, né? Porque daí ele começou a se bandear para o socialismo, né? Assim como o Martin Luther King também, né, cara? Mataram o cara. Entendeu? Mas ele faz a virada. O discurso ressentido dele muda, né? E a gente tem que ver assim, ó, que o fato, não é que tu não vá comprar, sei lá, um estilo africano e tal, eu acho bacana, né? E é legal, entendeu? Mas tu não precisa, né, tá falando Swahili na Borges de Medeiros, entendeu? Na esquina ali da Borges, da esquina democrática, sabe? Não é isso, entendeu? Não é isso que vai desalienar. Desalienar vai ver quando você tiver consciência de que você, ser humano, não pode ficar preso numa classificação que foi dada por um outro e que você está muito além disso. É muito maior do que isso. E não só eu, a outra pessoa também, e ela precisa ver isso. E talvez o nosso papel também é dar esse chacoalho, e a importância, mais uma vez, da Lei 10.639 a 11.645. Né? Quando a gente percebe a questão da potência, né, dos estudos sobre a África, que é muito legal. Né? E dos afrodescendentes, né? A Fabiana apresentou ali a Beatriz Nascimento, entendeu? A gente não teve acesso a esses pensadores. Entendeu? Foram sempre, né, uma coisa meio oculta, assim, talvez nos movimentos. Muita gente foi aprender sobre o Quilombo dos Palmares nos movimentos sociais, gente, não na escola. Entendeu? Então, muito que soube sobre o movimento negro, Pantera, se soube através do movimento social, não pela escola. E aí, aqui, ó, o Lourenço Cardoso, né, ele chama atenção sobre o Guerreiro Ramos. Né? Ele diz assim, ó, o Guerreiro Ramos, nesse artigo pioneiro, acaba por analisar o impacto da ideologia do branqueamento no grupo branco. Os pesquisadores do seu tempo tendiam a pensar o impacto dessa ideologia apenas para o grupo negro, né? O negro objeto, o negro tema. Discorriam longamente a respeito do desejo do negro com complexo de inferioridade, de ser branco, né? Falando da alienação. Na patologia do branco, pode-se tentar, de forma semelhante, compreender o complexo de inferioridade do branco do país periférico, que é aquilo que eu acho que eu usei na aula passada, eu mostro lá a generalada, com a generalada lá, jagunçada toda, periférico. Se o negro brasileiro desejava ser branco brasileiro, da mesma maneira, muitos brancos brasileiros desejavam ser branco norte-americanos, brancos ingleses, brancos alemães, né? Então, aí eu botei essa turma aqui, ó. Vocês já tinham visto isso aqui, ó? Guerreiro Ramos, entendeu? Na veia. Cara, isso é ridículo, entendeu? Tá? O Lourenço Cardoso está citando o Guerreiro Ramos para os estudos de branquitude, onde tu tem o branco como objeto de estudo, não a figura do negro. É muito importante estudar o branco. Por isso que os estudos de branquitude estão em alta hoje. Isso, o exército de Brancaleone fascista, né? E olha só, né? We want the destruction of... Não sei para que eles estão falando isso. Porque se eles estão falando isso em inglês para o mundo, nós estamos ferrados, porque nós vamos tomar um boicote ali. Entendeu? Ninguém vai comprar nada do país, nós vamos ficar aqui na miséria, entendeu? Né? Mas assim, olha, comprar essa coisa aí de fascista, olha que os caras estão... Né? Olha essa figura aqui. Não, olha.
Dá pena, entendeu? E é um pobre coitado, cara. Tu vê que é um pobre coitado, cara. Tá ali. Olha esse aqui. Ó. Que isso, eu tenho que fazer a barba e tal, quero usar uma parada com chifre e pá, né? Desmarque-se que a burguesia conhece mutuamente. Mas, enfim, deixa pra lá. Mas essa é outra coisa, só tirando uma onda com os caras. Mas diz que o presidente é também, né, adepto do chapéu de touro. Mas, enfim, é isso, cara. Né? Aristides, né? E o Nelson Rodrigues, né? O Sargento Aristides. O Caio Fernando Abreu podia, né? O Caio Fernando Abreu tem um conto chamado... Ele tem um livro, né? Morangos Mofados, é o Sargento Garcia. Vale muito a pena ler. Né? Parece muito a história de Aristides. Bom, com isso a gente encerra essa parte aqui da alienação e está aberto aí para a gente trocar uma ideia, né? E já encaminhando para a ideia da violência, porque assim, ó, muito interessante porque o sujeito colonizado ele vai se dar conta do que está acontecendo com ele, que ele está sendo explorado, que ele está sendo desumanizado, que a linguagem que é estabelecida com ele é violenta, tá? E ele vai dizer um já basta, mas isso é para a aula que vem. E esse já basta tem como objetivo buscar resgatar o humano que se perdeu nesse processo todo que a gente viu aqui nos nossos encontros, que o Fanon está relatando nas obras dele. Tá? Então, a gente vai ter que ter isso em mente. A violência, tá? que vai se desencadear, ela é uma violência de reação, né? A toda sorte, né? De humilhações e desumanizações que o povo colonizado vem sofrendo desde o contato com o sujeito branco. Tá? Então, está aberta aí a palavra, pessoal, para comentar, contribuir, para a gente debater. Tem um tempinho, assim. Pessoal, se vocês não quiserem falar, ok, tudo bem. Aí eu pego e encerro. Mas se vocês quiserem falar, eu estou aqui para escutar, pessoal. O momento é circular as ideias. Não, é muito louco. Primeiro, eu queria agradecer a aula e estava muito boa, assim. Uhum. E pensei em várias coisas. Eu tô lendo Peles Negras agora, de novo. Tô tentando ler de novo. Cada vez que a gente lê de novo, a gente descobre novas camadas, né? A gente tem experiência de vida e tal, de militância, a gente olha e basta, isso aí que ele falou parece tal coisa, né? E, e, e é muito isso, né? Tipo, eu compreendo a alienação, né? Como tu se vê com o olho de, tu se vê com os olhos do outro que não te reconhece, né? E é muito isso, assim, como é um processo violento, assim. E a gente às vezes não sabe muito bem o que fazer quando a gente vê na nossa frente alguém que expõe uma opinião que na verdade vai destruir ela própria dentro de uma projeção de identidade que ela não é. E é muito louco, né? E como isso é fruto de um processo colonial, né? Fudido, assim, que o país passou e tal. E passa, né? Eu acho que não é uma coisa que passou, né? E eu fiquei muito tocado numa frase ali nos slides que era assim, que é expulsar os colonizadores da terra e da mente, né? Mas parece que a gente conseguiu expulsar da terra, mas a mente a gente não conseguiu, né? Isso quem vai talvez falar é o Mimi. O Mimi vai falar uma coisa assim, entendeu? Desse colonizador que foi, né? Mas que deixa aqui o sujeito com a mentalidade do colonizado, né? Isso é muito interessante. Que é o caso dessa galera periférica, por exemplo. Esse brasileiro aí que apareceram aí, nos Estados Unidos vão limpar a latrina, entendeu? Porque você tem uma gota de sangue, sei lá, indígena, pô, tu não é branco. Entende? sim,
É uma forma de classificação do mundo e dominação das pessoas, né? Isso é muito foda, assim. Acho que essa é a importância de trabalhar nas escolas, assim. Por mais que, óbvio, a escola tem limitações e tal, assim, tem pouca formação, né? Inclusive, nos próprios cursos onde os professores são formados, não há cadeiras obrigatórias de relações étnico-raciais. Na história, na URGS, tem cadeira obrigatória. Nas sociais, não, a gente tá na luta. Eu tô na luta ali nas representações discentes, pautando sempre. Me convidaram para um podcast Ciência Política, eu fui lá e falei, ô gurizada, vocês estão formando cientista social que não conhece o próprio país que estão estudando, sabe? Onde é que assenta os teus pés para fazer pesquisa, tá ligado? Tipo, como é que tu não pressupõe que dentro da tua pesquisa tá estudando em uma sociedade que é estratificada racialmente, tá ligado? Que é segregação, às vezes ela não é aparente, né, que nem os Estados Unidos, né, que o Joel Rufino fala, né, a diferença do racismo nos Estados Unidos e no Brasil é que nos Estados Unidos o cara tem a arma apontada para tua cara. No Brasil é um pouquinho pior, porque o cara tá com a arma apontada para tuas costas, né, porque tu não vê a arma. Então, a qualquer momento, tu pode tomar um tufo. Lá, tu sabe, bairro tal eu não posso entrar. Bairro tal eu não posso entrar. Aqui tu entra e toma um tufo e não sabe como. Chega em casa, senta na cama e na real, aquilo foi racismo, porque é tão rápido que às vezes tu não tem reação, entendeu? Às vezes só se defende, tá ok, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí tu chega em casa e não, na real, aquilo foi racismo. Foi racismo, exato, né? E é muito louco. Esse processo sofisticado, né? Porque eu acho que o pessoal compara muito os Estados Unidos com o Brasil, assim. Mas eu acho que o processo aqui pode até me criticar, assim, nesse ponto de vista, mas eu acho que é mais sofisticado, entendeu? Claro que é. Ele foi Falo sofisticado pela democracia racial. Isso é que a sofisticação está aí. Isso é reconhecido. Né? Ele foi sofisticado pela democracia racial, pela ilusão de que se vive harmoniosamente e que não existe racismo, que isso é coisa da nossa cabeça. Olha a loucura. Tu tem razão, ele é sofisticado. Agora, nos Estados Unidos é aquilo que o João Rufino é mais grosseiro. O cara diz na tua cara, eu não gosto de você, mas os pretos lá também dizem, eu não gosto, entendeu? A tensão racial não vai tomar nas coisas. Sabe que é assim, entendeu? Aqui não, cara. Entendeu? E aqui tem essa perversidade, assim, né? Eu acho que tem requintes de crueldade, porque o cara acha, né? Muitos dos nossos irmãos e irmãs acham que, por exemplo, o cara dá oi para mim e ele não é racista, entendeu? Porra, meu, como assim? Né, sabe? Então, a importância de... Tu falou uma coisa muito interessante, que está acontecendo na URGS, né? Hoje eu estava vendo o pessoal da dança, lá das artes, também nesse processo de discussão de descolonização. Então, a URGS está tendo que lidar, isso é muito interessante, por conta das políticas de cotas, que entrou uma galera afim, entendeu? Não era só afim de assistir a aula, sentar, mas afim de, né, mudar a coisa, abalar as estruturas, e isso é muito bom. Né? Então, na história, hoje, nós temos aí completo, dentro do curso de graduação e pós-graduação, a presença da questão das cotas, a presença negra e mais, a literatura negra entrando. Né? Os professores, agora, aos poucos, estão se adequando, né? Tem 3 professores que a gente pode dizer que são referências ali, né? A Fernanda, o Marcos e o Zé Riva, entendeu? Que são 3 que dá para dizer, ó, trabalho. Mas os professores brancos, que vêm já de uma tradição eurocentrada, também estão se repensando. Isso está muito legal, porque têm participado das discussões e dos grupos para cursistas para entrar e ingressarem no mestrado e no doutorado, né, para ajudar a fazer os projetos e tudo mais. Então, estou como tutor. Então, eu sou tutor do Evilásio. Coitado do Evilásio, espero que ele passe. Né? Diz assim, ó, tudo que eu falar, tu conta assim, 50%, aí tu vai bem. Eu brinco assim, mas cada um de nós que faz parte ali do programa e tal, enfim, se colocou à disposição para trabalhar com essas pessoas que vão ingressar, né, vão participar, melhor dizendo, do processo seletivo, e nós vamos ajudar essas pessoas a partir desse curso, né, e da tutoria, como montar o projeto, né, lapidar algumas coisas para essa pessoa consiga, né, acessar
a política de cota que a universidade, que o programa está oferecendo, né? E esse é o lance que tu fala de conhecer, tu sabe que, para mim, eu acho que para ser político, por exemplo, no país, tu deveria ter a postura guarani, tu deveria ter a coragem, tá? Ter um discurso bom e, sobretudo, saber a história do seu povo. Você sabe que para ser liderança dentro da comunidade guarani, você tem que saber, tem que ter essas 3 qualificações. Então, tu não pode ser cagão, tá? Tipo o Bolsonaro, né? Que é cagão, não vai em debate. Tem que conhecer a história do seu povo, isso é muito importante, e o teu discurso tem que convencer. Né? Tem que mobilizar, tocar as pessoas para que essas pessoas então consigam, né, fazer com que a coisa ande. Isso que deveria ser um ponto do debate aí, né? Isso a gente pode propor. Está faltando a gente propor. Isso ser uma exigência, porque tu não pode governar um povo que tu não conhece a história. Entendeu? Tu não pode governar um povo, né, assumir uma condição, né, de governo se tu não conhece o povo que você está governando. Está governando para quem? Né? Para quem você governa, então? Né? E aí, nessa ideia de conhecer e não conhecer, eu volto lá com a história do José Martí, quando ele fala dos Estados Unidos. Eles não nos conhecem. Claro que não, porque não interessa a eles. E o fato de não conhecê-los significa que não há o reconhecimento enquanto essa comunidade ao sul, mais uma vez, da fronteira dos Estados Unidos, né, como seres humanos, tanto quanto eles lá. Então, isso é muito interessante para a gente estar ligado. Né? A Mônica, que é minha conterrânea, no Rio de Janeiro, sabe que o Rio de Janeiro é um espaço de muita dificuldade. E muitos irmãos e irmãs têm dificuldade de se assumir enquanto negros. Isso é muito... cara, isso é perceptível, né, Mônica? Pode falar. Né? Não é? O nosso Rio de Janeiro não é assim. Eu não sei se ela escutou. Né? Chegou. Acho que ela deve estar escrevendo aqui, peraí. Verdade, é isso. Entendeu? Quer dizer, a própria comunidade negra, aí tem um cara que é um pouco mais claro, entendeu? Mas tu vê ali, entendeu? Que tá ali, tem tá todo o traço afro, indígena, né? E o cara, não, eu sou branco, não, eu sou, né? Eu não sou negro. Ai, não, mas não é bem assim. Eu cresci vendo isso, né? Então, acho que a gente começa a entender, por exemplo, o que é marrom bombom, isso. Aí começa já as classificações, as 200 tipos de classificação de cor, né? O cara é cor de burro quando foge. O cara tem isso, cor de burro quando foge. Já viu isso? Tem no Brasil essa classificação. Né? Tudo, qualquer coisa, menos tu afirmar moreno, mas negro não. Exatamente. Tu não consegue se afirmar enquanto negro. E quando tu te afirma, o pessoal diz assim, ai, não diz isso! Não, tu não é negro. Cara, para mim não é um problema. É um problema para você. Né? Sarará, e aí vai embora. Entendeu? Exatamente. Tu vai vendo, ouvindo coisas. E o Rio de Janeiro tem isso. O Rio de Janeiro é uma cidade negra, cara. A comunidade negra levantou aquele estado. Em todos os sentidos. E também é a que mais morre. Entendeu? É a que mais morre, é a que mais violentada, a que tem a pior condição de vida, a que mais... Enfim, né? Então, tu imagina, o Rio de Janeiro é um caso clássico desse que o Fanon está analisando, da fuga de si mesmo. Então, isso é muito importante quando a gente começa a olhar, perceber, né, com os olhos de Fanon, a realidade circundante que a gente vive. E começar a se posicionar criticamente a ela, né, a essa coisa. Então, só que essa é a Zona Sul, exatamente. Mas que Zona Sul, cara, e eu cresci na Zona Sul, eu sei o que é. Tem gente que nasce, cresce na Zona Sul, cara, conhece o mundo, mas não conhece o Meier, por exemplo. Nunca foi a Bangu, entendeu? Nunca pegou um trem da Central do Brasil, foi até lá Santa Cruz, lá no último ponto, na última parada do trem. Entendeu? Nunca foi no forró ali debaixo do viaduto São Cristóvão, no Centro de Tradições Nordestino.
entendeu? Então, o cara não tem uma conexão com a cidade ou com a maioria da cidade, a cidade que ele não considera a civilizada. E o Fanon, em Condenados da Terra, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que existe a cidade do colonizado e a cidade do colonizador. A cidade do colonizado é uma cidade, né, mal afamada, né, uma cidade em construção, pode-se dizer assim, né? E tu é mesmo, é tijolo à vista, é viela, entendeu? É isso. Enquanto a cidade do colonizador não, são ruas largas, e vai falando sobre o espaço. É muito interessante o espaço, porque a partir dessa fala do Fanon, começou também a se pensar sobre o racismo geográfico e tal, né? Então, essas duas cidades que convivem dentro desse espaço que o Fanon analisou no caso lá da Argélia, cara, você tem no Rio de Janeiro essas duas cidades, entendeu? Aqui em Porto Alegre também, tem esse mapeamento, né? Aqui em Porto Alegre tem esse mapeamento, né? Tem pessoas, eu moro na zona norte, então não é considerado uma zona, né? É uma zona com uma população de baixa renda, né? Então, e tem pessoas que não conhecem aqui, só ouvem falar, né? Tem em relação aos bairros, quando a gente fala no bairro em que a gente mora, já vai ter uma discriminação em função disso aí no lugar, né? Em algum lugar que tu vá, né? Então, aqui é evidente, assim, isso aí, né? E tem lugares que eu moro há muitos anos, nasci aqui nessa cidade, que eu nunca fui na cidade, né? Na verdade, eu não conheço a cidade totalmente, né? Então, tem toda essa separação também aqui. Tem. Aí o que falou se percebe isso, né? Ele vai escrever, claro, à medida que ele vai refletindo, escrevendo, é interessante, né? Porque ele vai olhando tudo, aí ele, puf, cai lá, a cidade do colonizado, a cidade do colonizador. E ele vai falar que a cidade do colonizado tem um detalhe, é a tropa. Cara, e é verdade, as ações da polícia, as ações violentas se dão sempre na periferia, sempre onde está o trabalhador, né? Porque ali é o espaço criminoso por excelência. Entende? Então, tu não vai ver na 24 de outubro, que é em Porto Alegre, né, que é lá, a Calçada da Fama, que é onde o pessoal, né, bossa nova lá frequenta, a turma dos sapatênis e tal. Então, é um lugar onde você não vai ver polícia, entendeu? Batida policial, tu não vai ver nada disso. Mas aonde mora o trabalhador, aonde você tem a classe trabalhadora morando, é aquilo que o Fanon fala, é a tropa. Não existe o policiamento cidadão, não existe a relação da polícia dizer boa noite, boa tarde, cidadão, como ele fala boa noite, boa tarde, cidadão, na 24, entendeu? Ou na zona sul do Rio de Janeiro com uma pessoa branca, entendeu? É a bala, é a coronhada, é o tapa, né? É o mesmo que acontece lá em São Paulo, né? Quer dizer, o policial foi advertir um cara de uma residência bacana, ouviu, foi desacatado e o cara não prendeu. Se eu falasse, se o policial se reportasse a mim, eu falasse sim, sim, policial, sim, oficial, eu teria tomado uma coronhada na cara. Entendeu? Então, essas são as relações. E o Fanon vai percebendo que a dinâmica, né, que vai se desenvolvendo em relação colonizador e colonizado é a da violência. E esse elemento é importante para a gente entender a virada que vai se dar com os processos de revolução de África, né? No Vietnã, por exemplo, né? E na própria América Latina. E lá nos guetos negros dos bairros estadunidenses, né, com os panteras negras. Então, isso é muito importante, né, a gente estar ligado, porque essa galera vai dizer assim, ó, chega, né, meu? A gente só apanha, cara. Entendeu? A gente só quer casa, comida e trabalho, cara. E viver com dignidade, uma educação decente, ter a oportunidade, é isso. Né? Mas isso daí não vai ser muito bem visto pelas elites. Pessoal, eu com isso hoje encerro, então, aqui. Espero que vocês estejam acionando os materiais que eu estou colocando para vocês, porque eu acho que são materiais
bem interessantes, bem bacanas e contribuem demais, né? Complementam a aula, né? Lembrando que esses materiais só têm acesso às pessoas que se inscreveram no curso, tá? Os vídeos, as aulas, elas ficam disponíveis no meu canal Orson Soares no YouTube, né? Eu espero que vocês também divulguem, né, esse canal para outras pessoas, né? Dizer, olha, o curso está lá e tal, né? Para dar um clique, aquele lance do curtir, se inscreva, aquela coisa toda, né, que é feita, tá? E eu quero agradecer vocês por estar participando, pelas trocas que a gente está, enfim, tendo aqui, e que nós possamos, né, construir esse país, ou reconstruir esse país. Está precisando de uma reconstrução, reconstruir esse país numa outra perspectiva, né, uma perspectiva da humanização, no reconhecimento do outro, né, da questão de olhar o outro não como um ser inferior, mas sim como um irmão, para que possamos ter as riquezas que são produzidas por todos os brasileiros realmente sejam desfrutadas por todos os brasileiros. Então, né, não é pedir demais isso, mas nós precisamos fazer um movimento muito forte para nos livrarmos desse passado que, infelizmente, nos assombra. E que passado é esse? É o passado colonial, ele está presente aí. Nós temos como diria lá o Milor, nós temos um longo passado pela frente, então a gente tem que mudar essa frase. Isso não pode ser uma maldição para nós, né? Temos que virar essa maldição, tá? Então, que a gente possa estar refletindo, atuando nos nossos grupos, espalhe as coisas que vocês estão aprendendo aqui, tá? Reúnam pessoas depois, quando terminar o curso, né? Olha, vamos trabalhar aqui, olha que bacana, tem isso aqui, tá? Organize formações, e assim a gente vai tentando mudar, né? Essa tragédia, né, que está agora esse país, né? Que vem desde os 1500, né? Quando os europeus começaram a rapinar, né, o continente americano. Eu sempre digo, né, que a Europa é como casa de bicheiro, né? Tem um monte de coisa legal, ai, é bacana lá, é bacana mesmo, mas não esqueça, né? Assim como a casa do bicheiro, que tem um monte de coisa legal, tudo ali é fruto de crime, tá? Não esqueça disso. O bem-estar daquela gente é fruto de crime. Então, não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer que capitalismo é crime contra a humanidade. Exatamente, são piratas, é isso aí. Nação de piratas, tá? E não é isso que a gente quer. Nós não queremos ser potência hegemônica, nada disso. Nós queremos ser uma nação, né, que conduza, que tenha um proceder que venha a ser uma referência para as demais, né? Uma nação para as demais, com esse pensamento africano, dizendo que nesse mundo tem lugar para todo mundo e que todos têm que viver com dignidade como irmãos e irmãs aqui. E é isso, cara. Entendeu? E é uma luta civilizatória entre a civilização e a barbárie, né? A civilização, né, gestada na diáspora por negros e indígenas, né, versus a barbárie que o capitalismo ofereceu, que infelizmente colocou, né, a Europa no caminho do crime e os Estados Unidos no caminho do crime, né? E aí eu lembro muito da minha avó, né? A parte, né, dos criminosos, né? Não ande com essas pessoas. Mas também cabe a nós, né, educar para a humanidade, né? Mais uma vez eu fecho com Steve Biko, né? A Europa foi prodigiosa em criar armas, né, de destruição. Cabe à África, né, conduzir o mundo à humanidade. E é isso. Então essa é a nossa missão. Certo? Um abração para vocês. Tudo de bom, aproveitem, né? Hoje é sexta-feira, né? Saiam, vão tomar uma cerveja, alguma coisa assim, né? Que todo mundo é ser humano, né? Eu não vou falar filho de Deus porque, bom, enfim, né? Deus é uma hipótese, né? Então, né? Vou trabalhar pelo que é real, né? Somos seres humanos, tá certo? Então, um abração. Fábio, tu quer
podemos conversar no Whats daí, tá? Gente, até vou interromper agora a gravação, tá? Vou interromper o compartilhamento e vamos